palavra do Senhor, o livro de Ruth. Nós estamos iniciando hoje uma série sobre Ruth. Nós vamos aí versículo por versículo, livro de Ruth. Vamos ficar de pé e vamos ler. Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2. Hoje só esses dois versículos, porque tem muita coisa boa aqui e a gente vai sem pressa. Ruth 1, 1 e 2. Está escrito assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Senhor, essa é a tua palavra que lemos e vamos expor nesta noite. Fala conosco, continua aos nossos corações ministrando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Ruth é um livro que se passa no contexto de Juízes. Porque ele começa dizendo que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, ou seja, o livro de Ruth, ele se passa dentro desse período de cerca de 350 anos, que vai desde a morte de Josué até a coroação de Saul como rei de Israel. Período dos juízes, desde a morte de Josué até a coroação de Saul, 350 anos mais ou menos. Então esse livro ele se encontra dentro desse período, aonde provavelmente quem escreveu o livro de Ruth foi o próprio profeta Samuel. E a Bíblia diz que no período em que a história se passa, a história do livro de Ruth se passa, aonde existe um ciclo que sempre se repete em Israel. O povo está na terra, vivendo em paz, fartura, tudo bem, tranquilamente. Aí eles se desviam dos caminhos de Deus, vão para a idolatria. Daí Deus permite que uma nação estrangeira venha e leve eles a uma situação humilhante, oprima eles. Depois que eles são oprimidos, são cativos na sua própria terra. Aí a Bíblia diz que eles oram a Deus, pedem a Deus socorro, Deus levanta um juiz, livra eles daquela opressão e eles voltam de novo para o tempo da bonança. Ou seja, isso se repete em todo o livro dos Juízes. Ficaram 40 anos sob a servidão dos midianitas, por exemplo, sob a servidão dos filisteus, sob a servidão dos cananeus com jabinhos, carros de ferro. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver. O povo está bem, se desvia, fica oprimido por um povo estrangeiro, aí clama a Deus, ora, se volta para Deus, Deus levanta um juiz, liberta eles, aí eles voltam para o tempo da bonança, aí de novo, volta para a idolatria, volta para ser vergonhice, fora de Deus, e assim vai, isso vai acontecendo. Eu tenho meditado, lendo a Bíblia, eu digo aos irmãos, se você ler a sua Bíblia, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, até o final do ano você leu a Bíblia toda. É 3 capítulos por dia. Isso não dá nem 15 minutos do seu dia. Então a gente tem tempo para tanta coisa. 15 minutinhos do seu dia você lê a Bíblia, 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Então, lendo a Bíblia, eu tenho meditado que, por exemplo, Moisés, ele dá a lei para o povo em Êxodo, em Levítico. Ele traz as leis de santificação e as festas,
Em Números, a lei é aplicada no deserto. Em Deuteronômio, ele repete a lei. E ele diz assim: quando vocês entrarem na terra, sejam fiéis a Deus. Ame e obedeça, ame e obedeça, ame e obedeça. O livro de Deuteronômio fica assim: ame e obedeça, ame e obedeça, ame e obedeça. Mas ele, no final do livro de Deuteronômio, ele chega e diz assim: mas eu sei que vocês não vão obedecer. Então é interessante que Moisés, ele não se cansa de falar. E ele sabe que o povo não vai obedecer. Ele diz: eu sei que vocês não vão obedecer. E quando vocês não obedecerem, vai vir sobre vocês coisa terrível, consequências terríveis. E ele cita as consequências. Por favor, alguém para nos dar uma luz aí, Juízes 21, 25. É só você voltar uma página aí. É o último versículo do livro de Juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse é o contexto do livro de Ruth. Por isso que quando você vê a família saindo de Belém, e a gente vai entrar nesse assunto, você vê que não há uma punição, nenhum juiz chega e fala, não tem uma lei, não tem nada. É simplesmente cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Exatamente o que foi dito aqui antes da pregação, né? Que às vezes as pessoas querem servir a Deus, mas da sua maneira. Então cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Não havia lei, não havia quem cumprisse a lei. E Deus havia determinado que tinham promessas de bênção quando eles entrassem na terra prometida. Deuteronômio 5:33, por favor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 33. Andareis em todo o caminho que manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, para que vivais e bem vos suceda, prolongueis os dias na terra que haveis possuído. Veja só, para que vocês vivam bem e vivam muito na terra que vocês vão entrar, obedeçam aos mandamentos do Senhor. Havia promessas de bênção, mas também haviam advertências sobre desgraças caso o povo não obedecesse. Deuteronômio 28, versos 47 e 48, por favor. 28, 47 e 48. Pode ler, por favor, Samuel. Isso. Se vocês não obedecerem os caminhos do Senhor, o Senhor enviará a escassez e a fome e a sede. Vocês vão passar necessidade na terra. Então, essa palavra é para Israel, na terra. Quando eles entrassem na terra. E eles, mesmo assim, não ouviram a voz de Deus e desobedeceram. Aí a Bíblia diz: sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Ou seja, houve uma crise que com certeza foi consequência de uma desobediência do povo de Israel já na terra prometida. Porque Deus disse que isso ia acontecer. E quando a crise vem na nossa vida, a gente faz duas coisas. Ou a gente senta e chora, ou a gente vende lenço para quem está chorando. Vocês entenderam? Quando a crise vem, o problema vem, ou a gente senta e chora, ou a gente levanta, compra lenço e vende para quem está chorando. A crise pode ser boa, mas ela pode ser ruim. Certa feita, enviaram um vendedor de sapatos para um país distante, onde não havia ninguém que usasse sapato. Quando ele chegou,
desceu do avião, olhou o pé de todo mundo descalço. Aí ele ligou para a empresa e disse assim: vocês me mandaram para um lugar onde não tem ninguém usando sapato, vocês mandaram vender sapato aqui, vocês estão loucos. Eu quero demissão, eu quero voltar. Não tem condição, como é que eu vou vender? Ninguém aqui usa sapato, como é que eu vou implantar uma moda de sapato aqui? Não, tá, eu vou embora. Tempos depois, a empresa enviou outro vendedor para o mesmo lugar. E esse outro vendedor, quando chegou, que viu que todo mundo estava sem sapato, ligou para a empresa e disse assim: manda o estoque todo, porque nós vamos vender, é para todo mundo. O que essa história quer dizer? Quer dizer que quando vem uma crise na nossa vida, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de ficar parado, não fazer nada, chorar e se lamentar, e a gente tem a opção de fazer alguma coisa. E Deus não se mete nisso. Isso são coisas humanas, isso são coisas naturais. Mas essa crise que veio era uma crise espiritual. E quando a crise é natural, a gente se resolve de forma natural. Mas quando ela é espiritual, a gente tem que resolver de forma espiritual. Nem tudo na nossa vida é espiritual, mas existe o campo espiritual. Tem coisa que acontece comigo, com você, que não é de ordem natural, é de ordem espiritual. Acontece. E aí, meus irmãos, por que Deus permite a fome? Aí vamos olhar a história dos patriarcas. Gênesis 12, 10. Eu não vou ler para ganhar tempo, porque a hora passa muito rápido. Gênesis 12, 10. Abraão passou um período de fome na sua vida. Se você, olha aí, Gênesis 12, 10. E quando ele passou o período da fome, a Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Aí chegando no Egito, ele disse para a esposa dele: ó, você vai chegar lá, você mente. Você disse: você não é minha esposa, não, disse que você é minha irmã. O faraó se apaixonou pela esposa dele, levou ela para o palácio, trouxe peste para dentro do palácio do faraó. Aí o faraó descobriu que não era irmã, que era esposa. Aí devolveu, deu um problemão danado, porque Abraão mentiu. Desceu ao Egito quando a fome veio. Isaac teve problemas de fome nos seus tempos, e Jacó também. Jacó passou por uma fome, enviou seus filhos no Egito para comprar comida, e José estava lá como governador para vender comida. Só que tanto Abraão quanto Jacó foram ao Egito. Isaac, Gênesis 26, 1. A Bíblia diz que Isaac não desce ao Egito. Ele consulta o Senhor, e Deus fala assim: fica onde você está, vai a Gerar. Ele vai em Gerar, conversa com Abimeleque, cava poço, os filisteus vêm, entulha os poços, ele cava de novo, os filisteus vêm, entulha, ele cava de novo, porque quem anda com o dono da água não briga por causa de poço. Aonde você cavar vai dar água, porque Deus é contigo. Isaac, naquele mesmo ano, semeou e colheu 100 por 1. Ele teve uma colheita extraordinariamente milagrosa. Ninguém tinha uma colheita assim, sabe por quê? Porque apesar da fome, apesar da crise, ele ficou na posição que ele estava diante de Deus, e Deus abençoou ele na terra estrangeira. Porque quando você anda na posição e quando você anda na direção de Deus, Deus te abençoa no período da escassez. Você vai colher mais do que os outros, e se entulharem seus poços, Deus entra na frente e faz jorrar água onde você cavar, porque Ele anda contigo, e quem anda com o dono da água não briga por causa de poço. É assim que acontece. Mas Deus permitiu fome em Abraão, permitiu fome em Isaac, permitiu fome em Jacó. A fome, ela vem, a crise, ela vem para testar se nós estamos com Deus por causa do pão que Ele nos dá, ou se nós estamos com Deus por amor e por obediência à sua palavra. Então a crise vem para nos testar. O problema vem para nos testar a nossa fé. Espera aí, eu estou andando com Deus só por causa do maná que desce do céu todo dia? Ou eu estou andando com Deus porque realmente eu confio e creio e sigo Ele, a minha palavra, sigo a palavra dEle na minha vida? Qual motivo leva você a servir a Deus? O pão que Ele te dá? Ou a graça que Ele te deu? Estou sentindo a virtude de Deus aqui nessa palavra.
Aí a Bíblia diz que quando a fome veio, um homem de Belém de Judá. A palavra Belém no hebraico, Bethlehem, significa casa do pão, celeiro. Belém é lugar de pão. Mas não havia pão na casa do pão. Você já viu faltar pão em padaria? Padaria falta tudo, menos pão. Se faltar pão em padaria, é porque a padaria está quebrada. O básico é o pão. Faltou pão na padaria, está quebrada. Então, quando você vai na padaria, chega lá, você fica na fila, aí diz assim, tem pão? Aí diz assim, agora não, daqui a 2, 3, 5 minutos vai sair uma fornada quentinha. Depende de você ficar lá esperando ou não. Só que Elimeleque, aí entra a história da família, e era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi. A palavra Elimeleque significa Deus é meu rei. Eu não sei se Elimeleque era baiano, né? Meu rei. Mas Elimeleque significa Deus é meu rei. E Noemi, o que significa Noemi? Noemi significa agradável, amável, bonita. Noemi era uma mulher de presença, uma mulher linda. Agora, o homem que é casado, o homem cujo nome é Deus é meu rei, e tem uma mulher cujo nome é agradável, bonita, amável, afável, esse casal tem 2 filhos. Tem 2 filhos. E eles colocam o nome dos filhos dele de Malom, que significa fraco e doente, e Quilion, que significa fracasso, definhando. Como é que você, que tem um nome que significa Deus é meu rei, coloca o nome do seu filho de fracasso? Ele chamava o outro, vem doente, vem cá doente, vem cá fracasso. Você imagina você colocar o nome do seu filho de um de doente e outro de fracasso. Um você chama de ruim e outro você chama de definhando, pior ainda. Como é que você faz uma coisa dessa com seu filho? Mas isso me mostra o nível de espiritualidade dessa família. Porque é uma família que não teve paciência para ficar na fila do pão em Belém e esperar a fome passar, a crise passar, e dizer assim, não, aqui é casa do pão, aqui é padaria, não tem pão agora, mas daqui a pouco Deus vai mandar providência, daqui a pouco Deus vai mandar provisão, vamos ficar aqui na nossa posição. Não, eles saíram, a Bíblia diz que eles saíram de Belém, saíram da casa do pão e foram para Moabe. A Bíblia diz que pegaram seus filhos e foram para os campos de Moabe e ficaram ali. Agora, o que é Moabe? Aonde é Moabe? Moabe é uma terra vizinha, atravessando o Jordão, cuja origem desse povo foi um incesto. Gênesis 19, por favor, versículo 37 e 38. Estou concluindo já. Gênesis 19, versículo 37 e 38. Teve a primogenitura um filho, chamou seu nome Moabe. Esse é o pai da vida, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Ló saiu de Sodoma com as suas filhas, 2 filhas, e elas tiveram uma ideia brilhante. Qual era a ideia delas? Vamos embebedar nosso pai com vinho, ele vai ficar bêbado, eu me deito com ele hoje, amanhã você se deita com ele. A mais velha teve essa ideia. E nasceu os descendentes de Moabe e outros descendentes de Amon. Olha a origem desse povo. Olha para onde Elimeleque levou sua família.
Elimeleque significa Deus é meu rei, mas Deus não foi rei na vida dele. Porque não adianta levar o título, dizer que Deus é meu rei, Deus é meu Senhor, Ele manda em mim, e não andar de acordo com aquilo que Deus manda. Juízes capítulo 11, versículo 24, mais uma informação sobre os moabitas. Juízes 11, 24. Aquele que queremos, meu Deus, desapossar diante de ti, assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nos desapossar. O Deus dos moabitas e dos amonitas era Quemos. Quemos e Moloque. Era um Deus que tinha uma forma humana e uma cabeça de boi, com a boca aberta, e aceitava sacrifícios de crianças. Era acendido fogo na sua boca, e eles pegavam crianças e jogavam dentro daquela fornalha em sacrifício a esse Deus. Foi esse lugar que Elimeleque levou sua família. Deuteronômio 23, versículo 3 ao 6. Esse eu vou ler aqui porque eu gosto mais dessa versão aqui. Deuteronômio 23, do 3 em diante. Nenhum amonita ou moabita, nenhum dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Ou seja, não podiam entrar na Assembleia de Deus. Pois eles não vieram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor em Arã, Naarim, e pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor seu Deus não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor seu Deus ama vocês. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Os moabitas tinham a proibição entre os filhos de Israel e os filhos de Moabe de terem um tratado, um acordo, uma amizade, porque eles foram povos que não deram passagem aos filhos de Israel. Os amonitas eram proibidos de entrar na presença de Deus. Ou seja, era uma terra de maldição, irmãos. Era um lugar amaldiçoado. Só que o que levou Elimeleque a ir para Moabe? Moabe tinha alimento. Moabe tinha recurso. Só que Moabe não tinha a bênção de Deus. Você pode estar num lugar que tem recurso, tem alimento, mas se não tiver a bênção de Deus, não serve de nada. Porque o que vai determinar o seu futuro, o seu sucesso, não é o lugar onde você está, mas é a bênção de Deus na sua vida. Elimeleque não confiou no Deus do Salmo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10, para a gente terminar. Salmo 27, verso 10. Lê bem forte, ué, bem forte. Porque quando meu pai e minha mãe me desprezarem, o Senhor me responderá. Salmo 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desprezarem, o Senhor, ai, Joe Manás, o Senhor me recolherá. Aqui não é recolher de tirar, não. Aqui é recolher no sentido de que o Senhor vai me amparar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai ser comigo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã.
Moabe pode ter recursos, mas não tem a bênção de Deus. O Deus que te guarda. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, você não vai ser atribulado. Fica na casa do pão em Belém, porque em Belém é o lugar da bênção de Deus. Está faltando agora, mas daqui a pouco vai sair uma fornada fresquinha do céu e Deus vai ser contigo, vai te abençoar. Porque ainda que o seu pai e sua mãe esqueçam de ti, o Senhor, todavia, o Senhor não esquece dos seus. Senhor, não esquece. O Senhor não esquece. Você está na memória de Deus. Eu estou na memória de Deus. Se Deus é o nosso rei, fica tranquilo, porque não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar provisão e não vai faltar a bênção de Deus na sua vida. Deus é contigo. Deus é contigo. Moabe pode ser atrativo, mas é Belém que é a casa do pão. Moabe pode ser bonito, mas Belém é a casa do pão. Tem pão fresquinho do céu aqui esta noite. O livro de Ruth começa com uma tragédia de fome, mas termina com uma colheita de abundância. Começa com uma tragédia de morte, que eu vou falar semana que vem. Mas ele termina com a vida nascendo, porque Deus, ele pega tragédias e transforma em histórias de vitória. Tragédia, ele transforma em vitória. Tragédia, ele transforma em vitória. Estou profetizando na sua vida nesta noite. Tragédia, ele transforma em vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Fica na posição de Deus, porque Deus tem coisa grande para entregar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.